Olá, sejam muito bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Fachin e tenho mais alguns relatos para vocês nessa noite, ok? Solta a vinheta! A primeira história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo há mais ou menos 7 meses atrás. Isso aconteceu no meu quarto. Tem a minha cama de casal, tem o criado mudo, ok? E ao lado do criado mudo tem uma porta-camarão. Essa porta-camarão, ela costuma ficar aberta para correr ar e tudo mais. Naquela madrugada, estava fechada. Dormi, meu marido dormiu, tudo normal. Quando eu acordei, eu tive a sensação de estar sendo observada. Tenho certeza que quem está assistindo, muita gente aí já aconteceu a mesma coisa, de você ter aquela sensação de estar sendo observada. Quando eu abro o olho, eu olho assim para o lado, porque a sensação vinha deste lado, do lado da porta. E eu olho para a porta, porque virando assim, automaticamente eu vou ver a porta, já logo de cara. Tinha um ser. E era nítido que era um homem. Branco, aliás. Tudo nele era branco. Ele tinha uma vestimenta branca. Não me pergunte o que era, se era uma túnica, se era uma camisa. Eu não me recordo, foi tudo muito rápido. Mas eu me recordo que ele era todo branco e usava um chapéu. Esse ser, de repente eu vi, tinha uma espécie, as meninas vão entender do que eu estou falando, uma espécie de echarpe. É um tecido assim, como se fosse um voal, e ficava do lado dele assim, ó. Tinham 2 assim. 4 no total, 2 aqui, 2 aqui. E ficava assim, ó, nesse movimento, como se tivesse um ventilador na frente dele. Só que detalhe, cabelo não se movia, chapéu não se movia, a aba não se movia. Da mesma maneira que eu tive aquela sensação que estava sendo observada, que eu olhei para o lado, ele estava olhando para mim, quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, isso foi tudo fração de segundos. Ele foi para trás, ele deu ré. Lembra que eu falei que a porta estava fechada? Pois bem, ele adentrou ao quarto com a porta fechada, ele atravessou a porta de costas, ele não deu as costas para mim e foi de frente. Ele foi dando ré, foi entrando dentro da porta e sumiu, assim. Aí eu acordei meu marido, Cleiton, tem um homem aqui na nossa casa. Ele, mulher, vai dormir, ele morrendo de sono. Você está sonhando? Eu não estou sonhando. Tem um homem no nosso quarto. Ele vai dormir. E virou para o lado e voltou a roncar, voltou a dormir. Eu estava acordada, porque meu marido falou assim, você sonhou. Eu não sonhei. Eu estava dormindo, eu estava tendo um outro sonho, não lembro qual, mas não tinha nada a ver. Acordei, virei para o lado e vi aquele ser na frente da porta. E ele deu ré ainda e adentrou ao quarto pela porta fechada. Enfim, foi o que aconteceu comigo. Aparição sobre 4 patas. Gente, esse relato, quem escreveu foi uma moça e ela diz que esse relato na verdade não é dela, é do pai dela. E o pai dela, só que já está falecido, já tem mais de 15 anos. Isso era quando ele estava vivo, obviamente, então já deve ter para mais aí de 20 anos esse acontecimento. O pai dela dizia que todas as noites, quando ele ia dormir, que ele pegava no sono, vinha um gato, subia na cama, subia em cima dele e detalhe, era um gato diferente de todos, era um gato que tinha uma coloração diferente do que existe no mundo, do que a gente já conhece. Era um gato com cores completamente diferentes, nada deste mundo. Esse gato subia na cama e subia sobre ele, tá? Vou chamá-lo de Paulo. Nesse momento que o gato subia sobre ele, o gato olhava, fitava os olhos nos olhos de Paulo e ficava olhando, e Paulo não conseguia se mexer. Ele não conseguia se mexer, ele ficava paralisado. É que muitos conhecem aí por paralisia do sono. Então ele ficava paralisado assim, o gato sobre ele, olhando nos olhos dele e de repente, aquele gato já não era mais um gato, se transformava num homem alto, forte, e aquele homem tentava esganá-lo. E aí ele ficava sem ar. Quando ele achava que ia morrer de tamanha falta de ar, a mulher dele via aquela gemessão toda na cama. Isso todas as noites, gente. A mulher dele ia, acordava bem,
E ele acordava assim, olhava para a esposa e dizia: eu tive aquele pesadelo novamente. Só que ele sabia que não era pesadelo, ele não queria assustar a esposa. E aí detalhe, quando a esposa acordava ele, que ele voltava a si, que ele saía daquela paralisia de sono, ele via ao longe, indo em direção à cozinha, o gato, assim com aquele rabão, sabe assim? Indo tal, como se nada tivesse acontecido. Só que detalhe, a mulher não via o gato, somente ele via esse gato. Era um gato que somente ele conseguia ver, não era um gato físico, era um gato de um plano espiritual, vamos dizer assim. E aquele gato sumia, gente. E isso foram todas as noites, aconteceu isso, todas. E isso ele relatava para os filhos, relatava para amigos, parentes, até que um dia ele sofreu um acidente de carro e morreu, infelizmente. Isso já tem mais de 15 anos. E aí a filha dele relata no final assim: eu espero que meu pai agora esteja num lugar bom, calmo e que não tenha nenhum gato por lá. Assim esperamos. Noite de terror na casa do medo. Quem nos enviou foi o primo da pessoa. Eu vou chamar este primo de Jonas. Esse acontecimento ocorreu com a prima dele, que eu vou chamar de Raquel. Raquel, na época, tinha 16 anos. Ela morava numa casa com seus pais. Só que no terreno ao lado, os seus pais já há alguns anos estavam construindo uma casa nova para eles se mudarem para lá. Então a casa estava quase acabada. Faltava só um detalhe ou outro, a fiação, a parte hidráulica, tudo ok, piso, azulejo, estava tudo ok. Então só um detalhe de pintura aqui, um detalhezinho ali, coisa pouca. Então o que acontece? Ela já estava super empolgada para morar logo na casa nova. O que ela fez? Ela levou cama, ela levou alguns pertences dela, porque todas as noites ela passou a dormir naquela casa, sozinha, olha só, corajosa. Aí um dia, ela deitada, ela tem a sensação, isso já deveria ser 1 da manhã, ela teve aquela sensação que tinha alguém na casa. Aí ela levantou, pegou a lanterna e foi de cômodo em cômodo ver se tinha mesmo alguém, se alguém tinha invadido o terreno, tal. Ainda deu uma olhada na janela que dava para ver a casa antiga, tudo apagado, todo mundo dormindo. Ela voltou para a cama. Quando foi um pouquinho mais adiante, 3 da manhã mais ou menos, ela se levanta e vai ao banheiro, até aí tudo normal. Quando ela retorna do banheiro e ela volta para o quarto, ela descreve um ser horripilante, não dava para ver contornos, era como se fosse uma mistura de vulto, uma sombra negra, com olhos vermelhos e dentes afiados como do It a Coisa. Ela descreve exatamente assim, os dentes e a boca como se fosse do It a Coisa. E aquilo olha para ela e ela leva aquele susto e começa a gritar: mãe, 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 mãe. E aí acordou a vizinhança inteira, acordou os pais inclusive. E aí a mãe foi correndo para lá: que foi, Raquel? Que foi? Mãe, mãe. E ela relatou tudo que ela viu, um ser assim assado, olho vermelho, não sei o que ela... Aí a mãe dela: menina, Raquel, pelo amor de Deus, volta a dormir, você acordou a vizinhança inteira. Isso foi apenas um pesadelo, volta a dormir. E a mãe voltou para a casa antiga e ela voltou a dormir no quarto. E aí tudo bem, passaram-se mais algumas horas, a mãe já tinha ido se recolher finalmente, novamente, as luzes se apagam tal, e Raquel está deitada e já dormindo. Quando não, ela começa a ouvir a mãe dela chamar: Raquel, Raquel. Aí ela ficou meio assim, olhou para o relógio, 5 da manhã. Raquel, Raquel, vem me ajudar! Raquel, vem me ajudar! Ela achou estranho a mãe dela, aquele horário, chamando ela para ajudar. Mas era a voz da mãe dela, era nítido, era a voz da mãe dela, era a mãe dela, era o jeito de chamar da mãe dela, era a mãe. Aí ela levantou, foi atender o chamado da mãe. Cadê a mãe? Olhou tudo apagado, a casa antiga tudo apagado, todo mundo dormindo. Ela coçou a cabeça e falou: poxa vida, mas eu tenho certeza que eu ouvi a voz da minha mãe, e chamando insistentemente. Bom, enfim, ela retorna para o quarto novamente. Quando ela volta para o quarto, novamente aquele ser. Só que dessa vez aquele ser não simplesmente a assustou com a presença, com aquela aparência macabra, não. Ele a pegou pelo braço com tudo, a puxou para o quarto e começou a apertá-la. Cada minuto que se passava, junto com aquele ser medonho, pareciam horas, sabe? Pareciam horas e horas e horas, aquilo não acabava mais. Finalmente ela conseguiu gritar, porque assim, até então ela não conseguia gritar, porque o ser falou assim: eu vim te buscar, vou levá-la comigo.
E aí ela tentava gritar e não conseguia. Sabe quando você tá num sonho, que você vê algo ruim, você tá num pesadelo e você tenta gritar, você tenta correr e você não consegue? Era exatamente isso, é como se ela estivesse num pesadelo, mas ela não estava num pesadelo, gente. Ela tinha se levantado, ela tinha ido averiguar se era a mãe dela mesmo que estava chamando e tinha retornado para casa, pro quarto, andando. Então é como se ela estivesse dentro de um pesadelo, mas acordada, sabe? E aquele ser não deixava ela gritar e começou a machucar, ela começou a apertar, ela começou, sabe? Horrores e mais horrores, até que finalmente ela conseguiu gritar. E gritou com voz assim tão alta, um grito tão estridente de terror, sabe? Que a mãe dela ouviu e foi correndo para casa. Quando a mãe dela chegou, viu a Raquel no chão, em estado de pânico, de choque, sabe assim, a pessoa estava em estado de choque. A roupa toda rasgada, a menina estava machucada, do fiozinho do cabelo, a unha do pé toda machucada, os braços todos roxos com hematomas. Muitos hematomas por todo o corpo. Aí a mãe, com todo cuidado, e a menina tremia. A menina tremia. Que foi, Raquel? E ela tremia. A menina não conseguia mais falar nada, porque a força que ela teve, que ela tirou de não sei da onde, foi para gritar o máximo possível para alertar alguém. De medo, de pavor, de terror. Tamanho foi o terror. E a mãe dela levando ela para casa antiga. Quando a mãe dela fica de costas levando a menina, quando a mãe dela olha para as costas, estava toda arranhada, como se um animal tivesse arranhado as costas. Então assim, eram braços com hematoma, as costas toda arranhada. E não era um arranhão que você mesmo consegue se arranhar, era um arranhado de um bicho mesmo, de um bicho feroz. Claramente a mãe dela viu que ali não era algo daquele mundo, e muito menos a própria filha teria feito aquilo. Nunca tinha acontecido isso, a menina super sã. A mãe dela chamou o pastor da igreja onde ela congrega. E o pastor foi lá fazer um culto no lar. E aí o pastor diz que enquanto ele orava e o culto dava em andamento, ele viu no canto de uma parede que o cômodo era o quarto, mas não da Raquel, e sim dos pais da Raquel. Ele vê ao canto uma sombra negra, bem no cantinho. E conforme eles foram orando, aquela sombra preta passa correndo por eles, assim, principalmente mais próximo do chão, assim, rastejando, passa e sai pela janela, mas gritando muito. O pastor viu o vulto e ouviu os gritos ensurdecedores, tá, gente? Nunca mais aconteceu nada naquela casa. E detalhe, o pai da Raquel disse que 1 ano antes desse ocorrido, viu nessa casa nova um ser como se fosse um cachorro gigante, com todas aquelas características que a Raquel disse, olhos vermelhos, os dentes como do It, a coisa. Então assim, eu acredito que o pai da Raquel viu o mesmo ser 1 ano antes, e a Raquel não conseguiu ver esse formato desse cão, ou ele não quis se demonstrar no formato de um cão, ele quis se mostrar apenas os olhos, os dentes, enfim. E os arranhões nas costas dela, hein? Tudo leva a crer que era esse cão gigantesco. Que relato macabro, macabro! Um beijo enorme no coração de vocês e tchau!